Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Em defesa da genuína e bíblica fé pentecostal. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Na igreja de minha infância, aprendi a praticar a genuína doutrina pentecostal. Alicerçado solidamente na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática, proclamávamos singela, mas convictamente: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e muito em breve virá buscar-nos. Este era o nosso credo e nele achava-se sintetizada a nossa maneira bíblica de ver o mundo. Concernente à Bíblia Sagrada, não tínhamos dificuldade alguma em acatá-la como a inspirada, inerrante, infalível, inesgotável, completa, suficiente, soberana, perfeita, sempre atual e eterna Palavra de Deus. Todos a tínhamos como imprescindível, pois sabíamos todos que o seu autor divino, o Criador e mantenedor de tudo quanto existe, continuava a falar-nos soberanamente através dos santos profetas e dos apóstolos por ele inspirados e movidos sobrenaturalmente. Naquela igrejinha, onde o primeiro amor ainda era prevalente, ninguém ousava questionar quer o Antigo, quer o Novo Testamento. A Bíblia era buscada como a primeira e a última palavra em todas as coisas. Desde os anos 2000, contudo, venho assistindo a pesados ataques contra o autêntico, apostólico e bíblico pentecostalismo. Os adversários, mais internos que externos, atacam-nos de maneira incompassiva e até blasfema. Insolente e impiamente atacam-nos. Eles já não se limitam a atacar as doutrinas que nos caracterizam, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e a dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Hoje, mais atrevidos que ontem, atacam-nos eles também por acreditarmos na veracidade, na historicidade e na literalidade da Bíblia Sagrada. Atacam-nos outros, sim, por apregoarmos o iminente arrebatamento da Igreja de Cristo. Semelhantes descomposturas doutrinais vêm enfraquecendo-nos os rebanhos e levando-os ao óbito espiritual. Como reverter tal quadro? Antes de tudo, reafirmaremos 7 verdades bíblicas capitais, conforme as recebemos de nossos amados pioneiros, entre os quais realçamos os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aportando em Belém do Pará em 1910, trouxeram-nos eles, em sua bagagem, o Evangelho pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exatamente como encontramos na Bíblia Sagrada. Atentemos, pois, às 7 verdades bíblicas capitais que destacaremos aqui. Se postas em prática, livrarão o movimento pentecostal de uma ruína certa, anunciada e vergonhosa.
Primeira verdade bíblica capital. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Nós, pentecostais bíblicos, acreditamos que a Bíblia Sagrada é a inspirada Palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Logo, tudo quanto ela diz é verdade absoluta, e como absoluta verdade tem de ser recebido. Em que pesem as figuras de linguagem utilizadas por seus autores, recebamos como histórica, verídica e literal, entre outras, as narrativas da criação dos céus, da terra e do ser humano, do êxodo hebreu e do nascimento, ministério, morte, ressurreição e assunção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis, capítulos 1 e 2, Êxodo, capítulo 12 e 1 Coríntios, capítulo 15. Autor principal da Bíblia Sagrada, veio Deus a inspirar e a mover, ao longo de 16 séculos, através do Espírito Santo, os seus 40 autores humanos aproximadamente, para que entre estes houvesse perfeita harmonia e perfeitíssima unidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, e 2 Pedro capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Portanto, inexiste, por exemplo, qualquer confronto entre Paulo e Lucas, porque ambos estiveram sob a inspiração e direção do Espírito Santo. Tal dualismo é mentiroso, caluniador e diabólico. Não artificializemos, pois, dialética alguma entre ambos, pois um só Espírito os inspirou, e muito sábia, justa e precisamente lhes dirigiu os escritos canônicos. Se os contrapusermos, como alguns já o fazem, visando a destruir a doutrina pentecostal, cairemos na imperdoável blasfêmia contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mateus capítulo 12 e versículo 31. A respeito do irmão Lucas, temos a dizer que, sendo referido autor sagrado um historiador de rara excelência e de comprovada fidelidade, não deturparia ele jamais o seu evangelho ou os feitos dos santos apóstolos, a fim de tornar o cristianismo mais palatável, quer aos judeus, quer aos gregos. Se o acusarmos de domesticar a historiografia da Igreja Apostólica, como alegam os histórico-críticos, para atrair os gentios, deturpando ou mistificando os atos apostólicos, que confiança teremos em suas narrativas? Se este fosse o caso, até mesmo a concepção virginal de Nosso Senhor estaria sob fatal suspeição. Vê-se, pois, que diante da palavra de Deus não há meios termos. Ou aceitamo-la completamente, ou completamente a rejeitamos. Por conseguinte, reverenciemos toda a Bíblia Sagrada, porquanto toda ela é a soberana palavra de Deus. Segunda verdade bíblica capital. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, cuja evidência inicial é o falar noutras línguas. Eu defendo esta verdade bíblica não apenas porque as Escrituras Sagradas me ensinam assim, mas também porque exatamente assim eu a experimentei. Ela tornou-se real em minha vida no dia 30 de setembro de 1978. Desde então, a efusão do Espírito Santo fez-se realidade em todo o meu ser. Minha crença pentecostal não se limita, pois, ao campo doutrinário, mas continua a fazer-se plena em meu cotidiano.
Por conseguinte, eu creio no batismo com o Espírito Santo evidenciado por novas línguas, porquanto as Escrituras do Novo Testamento nolo mostram rigorosamente dessa forma. Atos, capítulo 2 e 4, capítulo 10 e 46 e capítulo 19 e versículo 6. O autor de Atos dos Apóstolos fez questão de realçar triplamente esta verdade, a fim de que, acerca dela, não pairasse dúvida alguma. Lucas estava ciente, pois, de sua responsabilidade como historiador sagrado. Alguns acadêmicos, porém, menosprezando as evidências bíblicas, sempre tão fartas, tão claras e tão indubitáveis, puseram-se a ensinar que as Assembleias de Deus no Brasil acreditam serem as línguas as evidências do batismo com o Espírito Santo, porquanto dessa forma criam alguns dos fundadores do movimento pentecostal. Ora, se os nossos pais na fé desse modo criam, estavam eles biblicamente certos, porque as Escrituras nos ensinam precisamente assim. Além disso, desde a fundação de nossa igreja no Brasil, em 18 de junho de 1911, vimos estudando os fundamentos bíblicos, teológicos e históricos de nossa fé. E, até a presente data, não descobrimos qualquer inconsistência histórica, doutrinária ou bíblica em nossos pais fundadores, cujas vidas foram poderosamente usadas por Deus para redimir a nossa nação do pecado. Portanto, entre os pais fundadores do movimento pentecostal e os tais acadêmicos, fiquemos com os primeiros. Além do mais, as Assembleias de Deus no Brasil aprenderam com Daniel Berg e Gunnar Wingren a agir como os bereanos, conforme narra o fidelíssimo Lucas. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17 e versículo 11. Terceira verdade bíblica capital. Eu creio que o candidato ao santo ministério tem de ser necessariamente batizado com o Espírito Santo, tendo falar noutras línguas como evidência, porquanto a Igreja dos Santos Apóstolos assim agia em obediência às ordenanças de nosso Senhor. Em decorrência dos referidos ataques às verdades pentecostais, vimos observando que a exigência do batismo com o Espírito Santo para a ordenação ao santo ministério vem sendo perigosamente relaxada. Alegam alguns que o importante na escolha de um ministro não é o batismo com o Espírito Santo, mas o fruto do Santo Espírito. No entanto, quando lemos atentamente os quesitos indispensáveis à escolha dos primeiros diáconos, certificamo-nos de que tanto o primeiro quanto o segundo quesitos eram exigidos. Eis o que diz o texto sagrado. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6 e versículo 3. Portanto, não diminuamos a exigência quanto à ordenação ministerial. O batismo com o Espírito Santo sempre será imprescindível para o devido preparo do obreiro de Cristo. Quarta verdade bíblica capital. Eu creio que a verdadeira teologia bíblica só é válida quando feita no âmbito da Igreja de Cristo.
Sendo a coluna e o baluarte da verdade, a Igreja de Jesus Cristo é a única agência doutrinária e teológica reconhecida biblicamente. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15. Isso significa que, aqui na Terra, não há maior autoridade bíblica, teológica e moral do que a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Considerando o primeiro concílio eclesiástico em Jerusalém, e narrado em Atos capítulo 15, concluímos que toda deliberação doutrinária só há de ser reconhecida como legítima quando realizada no âmbito da Igreja de Jesus Cristo, sob a inequívoca direção do Espírito Santo, tendo sempre a Bíblia Sagrada como a sua regra absoluta, soberana e infalível de fé e prática. Logo, a Igreja de Jesus Cristo acha-se acima de toda e qualquer academia. Afinal, somos o corpo de Cristo e habitação por excelência do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, uma das missões da Igreja é preservar a sã doutrina conforme nola transmitiram os santos apóstolos de Nosso Senhor. Quinta verdade bíblica capital. Eu creio que o obreiro de Cristo tem de ser formado não numa academia independente, mas no âmbito da Igreja. O corpo ministerial da Igreja de Jesus Cristo é formado por homens dotados de dons sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo, cuja missão é o aperfeiçoamento dos redimidos para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 12. Entre estes obreiros extraordinários, acham-se apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4 e versículo 11. A missão desses ministros não se limita à edificação das ovelhas, mas abrange igualmente a formação dos obreiros que destas cuidarão, diáconos, presbíteros e pastores. Portanto, ainda que um candidato ao santo ministério apresente conquistas acadêmicas, inclusive teológicas, terá ele de submeter-se ao crivo do ministério da igreja local. Se preencher as exigências bíblicas, que seja aceito. Doutra maneira, que seja discipulado como foi Apolo. Atos capítulo 18 e versículo 26. Por conseguinte, a aprovação da igreja local está acima de toda e qualquer titulação acadêmica. Sexta verdade bíblica capital. Eu creio que a nossa missão primordial continua a ser a evangelização do mundo. Que jamais desassociemos a doutrina pentecostal da ordenança de Nosso Senhor quanto à evangelização do mundo. Atentemos, pois, ao nosso texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Portanto, completemos urgentemente a nossa missão evangelizadora no Brasil. E sem mais tardança, cruzando as nossas fronteiras, alcancemos os confins da terra com o Santo Evangelho. Façamo-lo sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Sétima verdade bíblica capital. Eu creio na doutrina bíblica da santificação e do iminente arrebatamento da Igreja de Cristo. Duas grandes doutrinas acham-se intimamente ligadas, a da santificação e a do iminente arrebatamento dos santos.
Escrevendo aos crentes hebreus, o apóstolo é franco e contundente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Deixemos, pois, as tralhas, os modismos, as teologias estragadas, as hermenêuticas falaciosas e a falsa ciência e concentremo-nos na doutrina da santificação. Somente assim haveremos de preparar biblicamente nossas ovelhas e cordeirinhos a encontrar nosso Senhor em breve, pois em breve a trombeta há de soar, conforme adverte-nos o irmão Paulo. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Deixemos, pois, os pecados que tão de perto nos assediam: o orgulho, as heresias, o ódio, a mentira, a calúnia, o aborto, o homicídio, o roubo, o adultério, a fornicação e as iniquidades de Sodoma e Gomorra. Conclusão. Portanto, se levarmos em conta as 7 verdades bíblicas capitais, conforme realçadas nesta mensagem, preservaremos o movimento pentecostal conforme o recebemos de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Sejamos, pois, bíblicos e santos. Aproveitemos enquanto é dia para evangelizar o Brasil e alcançar os confins da terra com o Santo Evangelho. O momento é grave para o nosso país e o mundo. O que nos consola nesta instância tão delicada é que o Deus único, vivo e verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acha-se no absoluto comando de todas as coisas. Sim, Ele controla todas as coisas. Enfim, zelemos pela bem-aventurada herança que recebemos de nossos pais fundadores. Que Deus seja louvado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do ser humano, das nações e inclusive do Brasil. Neste momento, Senhor, o nosso país se encontra num momento difícil. Aliás, dificílimo. Humanamente, as perspectivas não são boas. Eu disse humanamente. Mas eu tenho certeza, ó Deus Santo, Tu que criaste todas as nações, inclusive o Brasil. Senhor, Tu estás no absoluto controle de todas as coisas. Por isso, as nossas perspectivas, apesar do momento atual, não são ruins. Não, porque Tu estás à frente de todas as coisas. Tu disseste em Tua palavra que a oração de um santo pode muito em seus efeitos. E agora, em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, milhões de vozes súplices, humilhadas e reconhecidas, intercedem pelo Brasil. Toma, Senhor, o Brasil nas Tuas mãos. Os próximos dias,
as próximas semanas, os próximos meses e os próximos anos. Eu não quero que o meu país tenha a mesma sorte de Cuba, da Venezuela, da Argentina e de outros países irmãos que hoje sofrem tanto. A tua igreja, humilhada, súplice, orante, não deixará os teus pés, porque sabemos, Senhor, que tu instituíste esta nação para ser a pátria do santo evangelho. E ainda veremos evangelistas e missionários saírem a todas as nossas regiões e cruzando as nossas fronteiras para chegarem aos confins da terra sem impedimento algum. Deus, o Brasil pertence-te. Dou-te graças também, Senhor, pela vida do presidente Bolsonaro, que, nesses 4 anos, executou um governo de excelência, apesar de todas as oposições que lhe foram movidas. Guarda esse homem, protege-o, consola-lhe o coração. Ó Senhor, e que ele tenha um encontro mais íntimo e mais pessoal contigo. Obrigado pela vida deste homem. Senhor, o Brasil é teu. Não pertence aos comunistas. Não pertence às forças opositoras do Santo Evangelho. O Brasil é teu. Senhor, e faze com que nós pentecostais, agora mais santos, agora mais contritos, possamos cumprir a nossa missão, enquanto a trombeta, a última trombeta não estruja. Obrigado, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Rei também do Brasil. Amém, Senhor. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.